no nosso primeiro dia, eu gosto de passar, eu gosto de ser muito claro, tá? Muito claro, muito objetivo, e eu gosto de passar todas as informações para que vocês não tenham nenhum tipo de surpresa, tá? Só deixa eu corrigir aqui ó, duas datas, 22 e 29, só um momento. E, então, pessoal, uh, eu gosto de trazer essas informações todas no primeiro encontro. Elas serão todas publicadas no AVA, tá? No primeiro encontro, que nós vamos repetir hoje. Eu vou colocar lá depois, principalmente para aqueles alunos que faltaram, e para vocês também sempre terem um norte, tá? Eu vou fazer a inversão de tela, vou colocar aqui no meu material para a gente entender o que será trabalhado neste semestre, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Regras. Apresentação do professor, já fiz com os senhores. Apresentação da disciplina. Então, o que nós vamos trabalhar neste semestre? Nós vamos trabalhar a organização do Estado, a organização dos poderes, a defesa do Estado e das instituições democráticas, a ordem econômica e financeira, a ordem social e o controle de constitucionalidade. Pessoal, essas matérias aqui elencadas, tirando aqui da ordem econômica e financeira e da ordem social, que são matérias que são cobradas em concursos específicos, tá? Tirando essas duas, as demais são muito cobradas em prova de qualquer concurso, principalmente o controle de constitucionalidade, tá? Principalmente controle de constitucionalidade. E esse controle de constitucionalidade, até a OAB, para quem vai fazer a segunda fase em direito constitucional, ela não cai, ela despenca na prova da OAB, tá? Então veja, este semestre ele é ímpar para a vida dos senhores que querem passar na prova da OAB sem cursinho, sem gastar a mais. Ou seja, só as nossas aulas serão suficientes? Claro que serão. Claro que serão, tá? Mas para isso, existe um dado que eu gosto de chamar muita atenção dos meus alunos. Por mais que alguns considerem eu um professor chato, exigente, não sei o quê, mas, pessoal, tudo que eu falo cai em prova de concurso. Tudo que eu falo cai em prova de concurso, tá? Os alunos, quando vão fazer OAB, quando vão fazer provas de concurso, eles lembram da minha voz. E, muitas das vezes, acabam acertando, tá? Detalhe, vocês têm que trabalhar, desde já, com um índice extremamente injusto. A OAB, esse último certame, o 32º, a FGV reprovou quase 74% dos alunos na primeira fase. Na primeira fase. E a segunda fase já foi feita, o resultado vai sair no iniciozinho de setembro. Provavelmente vai chegar a média normal da OAB, que é 82, 83, 84% de reprovação. Então, veja. E detalhe, pense uma sala dos senhores, imagine uma sala aí com 100 alunos. Então, é só você imaginar 100 alunos, desses 100, 84 vão reprovar. Apenas 16, 17, 18%, ou seja, 16, 17, 18 alunos irão passar. Esse é o índice hoje atual. Então, assim, vocês têm que ter em mente exatamente o quê? Que se vocês não começarem a trabalhar hoje, quando chegar no final da faculdade de vocês, vocês vão ingressar exatamente nesse índice. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma extremamente o quê? Realista, honesta.
Passar na OAB é difícil? Hoje é muito difícil. Tanto é que os cursinhos estão ganhando dinheiro como nunca. Estão ganhando dinheiro como nunca. E nós, da instituição, nas nossas reuniões de professores, a gente trabalha muito isso. Fala assim, gente, é um absurdo o nosso aluno, o nosso alunato, precisar ir para cursinho para passar numa prova da OAB. Então, assim, eu gosto de chamar a atenção de vocês no nosso primeiro encontro. É um dia, geralmente, um pouco mais chato, porque eu preciso trazer essa realidade a vocês, tá? É uma realidade dura, difícil, tá? Mas se nós trabalharmos em conjuntos, quando chegar no momento propício, quando vocês estiverem no final ali do 8º período, vocês vão conseguir aprovação na primeira fase, como vários alunos meus passaram, tá? E sem cursinho, sem nada. Ok? Então tenham isso em mente. Para quê? Para que a gente consiga fazer um trabalho muito bem feito, muito bem desenvolvido esse semestre. Então vamos lá. Então, veja bem, o que é que nós vamos encontrar aqui? Eu quero trabalhar com os senhores a organização do Estado no primeiro bimestre. Então, no primeiro bimestre, nós trabalharemos dos artigos 18 ao artigo 43 da Constituição Federal, tá? Que é o título 3. Da organização dos poderes, que está no título 4, que vai do artigo 44 até o artigo 135 da Constituição Federal. Então, veja, quando nós trabalhamos aí a organização de poderes, a quantidade de artigos é imensa, tá? E nós vamos trabalhar cada artigo, toda aula, nós vamos ler cada um desses artigos? Não dá, pessoal. Por que que não dá? Porque o nosso tempo é curto. Nós temos apenas 1 mês e 15 dias até a nossa prova do primeiro bimestre, tá? Então, nós vamos trabalhar com aquelas informações que serão mais cobradas em provas de concurso e na prova da OAB, tá bom? Da defesa do Estado e das instituições democráticas. Está no título 5, está ali no artigo 136 ao 144, da ordem econômica e financeira, que é do artigo 170 ao 192, da ordem social, que é o artigo 193 ao 232, e nós temos ainda aí o controle de constitucionalidade, tá? Que a base dele é exatamente a lei 9.868 de 99, ok? O que que vai ser cobrado na nossa primeira avaliação? Pessoal, na nossa primeira avaliação, nós vamos, só deixa eu colocar aqui para vocês, só um momento. Na nossa primeira avaliação, eu quero trabalhar com vocês só 2 itens, tá? Só 2 itens. Só um momento. Eu quero trabalhar com vocês. Opa. Só um momento que eu já coloco na tela para vocês. Professor, Oi. na nossa grade horária, o professor da sua matéria está com outro nome, é Cleide alguma coisa, e o seu está para terceiro semestre. Cleide Rezende, pessoal, é a minha esposa, tá? A professora Cleide, ela não estará com os senhores porque houve choque de aulas, e aí a professora Lívia me procurou anteontem pedindo para eu ministrar essa matéria para vocês, até mesmo por causa da minha especialidade, né? E pelo fato que, infelizmente, ela teve choque de matérias, tá bom? Ah, sim, obrigada. Vou colocar aqui. Agora sim. Então vamos lá.
Tá aqui o meu telefone. Pessoal, o que eu quero trabalhar com vocês agora, neste primeiro bimestre? Organização política administrativa, que vai dos artigos 18 ao 43, tá? E a separação dos poderes, que vai do artigo 43 ao artigo 135, tá? Então, nós vamos trabalhar exatamente a unidade 1 e a unidade 2, que já está no AVA, tá? A unidade 1 e a unidade 2, que já estão no AVA. Então, essas são as matérias que nós iremos trabalhar. Uma dica muito importante para vocês que querem ter sucesso na vida. A maioria das provas de primeira fase cobra a literalidade dos artigos, tá? Então, veja, principalmente a Constituição, que nós temos aí 250 artigos da nossa Constituição, você vai lá na DCT. Então, imagine, o que vocês precisam fazer? Nós temos aqui 6 meses que nós estaremos aí até o final do ano, né, trabalhando o direito constitucional. Então, já dou a seguinte dica. Peguem do artigo 18 até o artigo 250, vamos colocar tudo. Se você quer ter, quando vocês estiverem ali no final da faculdade, quiserem ter chance de passar em concursos públicos já de cara, comecem a ler esses artigos da Constituição, tá? Então, professor, é muito artigo. Claro que é muito artigo. Mas se você consegue fazer uma programação, tá? Vou ler por semana 20 artigos. Então, se você ler 20 artigos por semana, pessoal, até o final do ano você vai ler uma quantidade imensa de artigos, tá? Então, assim, o importante é que você se organize, tá? Então, essa é a nossa matéria para o primeiro bimestre, a unidade 1 e a unidade 2. A unidade 3 e a unidade 4, que é o controle de constitucionalidade e a ordem econômica e financeira e social, nós trabalharemos no segundo bimestre, tá? Tanto é que eu vou fazer a inversão, vou trabalhar com vocês o controle de constitucionalidade logo depois da primeira prova. Por quê? Porque controle de constitucionalidade despenca em qualquer prova de qualquer concurso público, tá? E como a OAB, ela gosta de cobrar isso muito na segunda fase, para quem vai fazer direito constitucional, e detalhe, eu já indico a vocês, se vocês não quiserem fazer em direito penal, em direito trabalho, e quiserem adotar o direito constitucional, é uma maravilha, pessoal. Geralmente cai no máximo 5 peças. No máximo 5 peças. Não é igual o direito penal, que tem 43 peças possíveis. Não é igual o direito civil, que tem mais de 200 peças possíveis, tá? No direito constitucional, na segunda fase, o máximo que vai cair para vocês são 5 peças. E uma delas, com certeza, vai ser sobre controle de constitucionalidade, tá bom? Pois bem. Alguma dúvida até agora? Então, beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Pessoal, chamadas. Eu farei as chamadas exatamente o quê? No final, ou melhor, no início do segundo horário, tá? Então, nós vamos fazer o nosso intervalo, geralmente, 9h40, a gente volta ali às 10 horas, aí eu faço o intervalo. Por quê? Aqueles alunos que, porventura, entram nos nossos encontros um pouco mais tarde, ou aqueles que precisam sair mais cedo para trabalhar, etc. Então, vou fazer as nossas chamadas, geralmente, no início do segundo horário, para ajudar a todos, tá bom? Provas. Como serão realizadas as nossas provas do nosso primeiro bimestre, tá? Eu tenho, pessoal, depois vou até confirmar, mas o correto é o quê? O normal é que sejam 1.000 pontos de trabalhos e 1.000 pontos da prova teórica, tá? Esses trabalhos eu vou dividir com vocês de duas formas, em duas partes. Ele será bipartido, tá? Então, primeiro, respostas das questões subjetivas. Eu passarei a vocês 5 trabalhos, tá? Durante toda a semana, inclusive já vou passar daqui a pouquinho a vocês. Deixa eu até olhar quais são as questões de hoje.
Só um momento. Vou passar hoje 10 questões a vocês, tá? 10 questões a vocês. Como funcionarão essas questões? São questões subjetivas, tá? Por quê? Eu tenho que trabalhar com vocês olhando o que vocês vão fazer no AVA, tá? Olhando o que as provas de concurso cobram de vocês, tá? Então, o AVA, ele o material do AVA é um material mais iniciante, tá? É um material mais simples, exatamente para vocês ingressarem na matéria. Tá? E a minha tarefa como professor é exatamente aprofundar esse material do AVA, principalmente trazendo aquelas informações que são mais cobradas em provas de concurso, tá? Então, assim, muito importante que, desde o início, vocês lembrem que a nota de vocês é uma nota composta por vários itens, tá? Então, vocês têm que fazer estudos dirigidos, tá? É a primeira fase. Então, já indico a vocês, essa primeira semana, já dedique ao estudo dirigido como a primeira tarefa. Por quê? Porque vocês já fazem, já ficam livres e já vão ter a sua nota garantida, tá? Depois dos estudos dirigidos, vocês vão fazer as atividades do AVA. Vocês vão ingressar, vocês vão ver que tem um livro lá no AVA. É uma matéria um pouco mais simplória, exatamente para que vocês ingressem na matéria. Vai ter uma situação problema, tá? Exatamente para você acompanhar uma família, você vendo o que acontece, tá? E aí eu vou passar para vocês questões mais profundas de doutrina. Exatamente por quê? Porque eu tenho que prepará-los para a prova da OAB e para os concursos medianos, tá? Então, o aluno meu, ele sai das minhas disciplinas preparado. Ele vai sair preparado. Vai ter condições de passar num concurso para juiz ou promotor? Também tem, só que vai ter que estudar um pouquinho mais. Mas eu preparo meus alunos para a OAB e para concursos medianos. E quem está acompanhando a FGV, a gente consegue constatar hoje, nítido, que a FGV ela elevou o certame da OAB para nível de concursos medianos, concursos aí que pagam salários de 15 a 20 mil reais, tá? Então, assim, a gente precisa estudar. Então, o estudo de vocês, nesse primeiro momento, é uma tríade. Primeiro, estudos dirigidos, depois as atividades do AVA e depois responder as minhas questões. Essas questões, eu sempre passaria a vocês o prazo de uma semana. Prazo de uma semana, tá? Para que vocês façam. E vou passar também 2 livros para que vocês leiam, tá? Que é exatamente os trabalhos que a gente vai fazer sobre esses livros. Deixa eu até colocar eles aqui na tela. Só um momento. Aqui. Pessoal, tá aí. Os nossos trabalhos, eles serão bipartidos, tá? Então, primeiro, os primeiros 500 pontos. Os primeiros 500 pontos serão em cima dessas questões que eu vou passar a vocês. São questões subjetivas que vocês vão responder na plataforma do Google Forms, tá? Que vocês responderão na plataforma do Google Forms. Professor, é digitado? Sim, é digitado, tá? Você vai digitar e vai responder essas questões. Serão 5 trabalhos, tá? Cada trabalho, geralmente, vão ter 10 questões. E essas questões já é um norte seguro para vocês estudarem, tá? Se vocês estudarem essas questões, vocês já vão saber pra caramba, não só para as nossas avaliações, para qualquer concurso público, inclusive a prova da OAB, ok? Beleza. Os outros 500 pontos. Os outros 500 pontos serão divididos nesses 2 livros, tá? Eu vou dividir vocês no grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1 vai falar
vai fazer uma apresentação, tá? Essa apresentação oral, o Espírito das Leis, né, de Montesquieu, que é o capítulo 4 e o capítulo 5, tá? Que dia que vocês vão apresentar? No dia 15/9 e no dia 22/9, tá? No dia 15/9, o primeiro grupo falará sobre o Espírito das Leis, e o grupo 2, o federalista, que é muito importante vocês entenderem o federalista, como surgiu os Estados Unidos, como foi a formação dos Estados Unidos depois da monarquia, tá? Então, grupo 1 e grupo 2. Como nós faremos essas divisões? Quem que vai fazer parte desses trabalhos? Para que não haja nenhum tipo de problema, eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Quantas pessoas tem no grupo de vocês? Quantas, pessoal? No terceiro período. Quantas pessoas são? Calma aí, eu vou contar aqui. Tá. Eu vi duas pessoas. Grupo 24. 24, mas tem duas pessoas que não são da turma, são da coordenação. 22. Então, vamos fazer o seguinte. Então, são 26, né? Mais ou menos 26. Então, vamos por ordem alfabética. Os 13 primeiros ficam no grupo 1 e os 13 últimos ficam no grupo 2, tá? Por ordem alfabética, tá? Que aí não tem nenhum tipo de problema. Pode ser assim? Mas aí, Professor, são 22 pessoas, são 26 não. Oi? São 22 pessoas. Aí pega as 11 primeiras do grupo, que eu falo? Exatamente. A gente pega metade. Se são 22, tranquilo. 11 vai ficar no grupo 1 e as últimas 11 ficam no grupo 2. Tá? Que aí a gente faz essas apresentações. Agora sim, eu sou muito tranquilo, pessoal, no seguinte sentido. Colocamos essa regra exatamente para que não haja atritos entre vocês. Os primeiros 11 no primeiro grupo, os outros 11 no segundo grupo. Se tiver alguém de cada um dos grupos que queiram trocar, tá? Ô, fulano, você não quer ficar no grupo 1, eu fico no seu lugar, não sei o quê. Se vocês fizerem isso, para mim não há problema algum. Tá? Mas desde que seja de forma tranquila aí a respeito de vocês, tá? Eu não quero que haja exatamente atrito, tá? Porque a regra é essa, 11 para o primeiro grupo, 11 para o segundo grupo, ok? Beleza, a gente divide lá no grupo depois. Beleza, e qualquer coisa vocês podem conversar comigo. Manuela, pode falar, Manuela. Professor, é porque pela grade horária aqui, eu estou vendo que juntaram o segundo semestre, que é a nossa turma, com o terceiro. Então, a gente não tem como, não sabe se tem mais alunos. Então, só deixa aqui, na minha grade que foi passado, só foi vocês o terceiro período. Não sei se, no caso, o segundo estaria junto. Mas vamos fazer o seguinte. Nós somos do segundo. Oi? Vocês Nós são do segundo. Sim. Tá. E a gente quantas não sabe pessoas se são tem... do segundo? Não tem certeza, né, de quantas pessoas são. Vamos colocar a mesma regra, viu, Manuela? No caso aí do terceiro, são 22 pessoas, os 11 primeiros vão ficar com o primeiro grupo. E os 11 no segundo. No caso de vocês, quando vocês tiverem uma quantidade exata de alunos, aí vocês bipartem da mesma forma. Tá bom? Que aí não há nenhum tipo de problema. Certinho? Então, beleza. Voltando aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, veja, a respeito da primeira parte e da segunda parte,
Vocês já viram 500 pontos para essas questões subjetivas e os outros 500 pontos exatamente para esses trabalhos, tá? Agora, a nossa prova está marcada, a data dela é dia 29/9, e ela vai ser uma prova mista. Vai ter questões objetivas e subjetivas, tá? São 50% de questões difíceis, 30% de questões medianas e 20% de questões fáceis, de acordo com o que a instituição determina. Ok? Pois bem, pessoal, nossas aulas. Como serão as nossas aulas? As nossas aulas, elas serão ministradas, serão aplicadas de acordo com o sistema de aula invertida, né, que é o sistema mais inovador que a Croton pegou com base nos estudos feitos no Canadá, tá? Então, nós teremos aí efetivamente a participação de vocês, tá bom? Então, na pré-aula, nós vamos trabalhar, nós temos pré-aula, nós temos aula e nós temos pós-aula, ok? Essas questões que eu passo a vocês, essas questões, toda a aula seguinte, nós iremos trabalhar com essas questões, a respeito das dúvidas que vocês tiveram e etc, tá bom? Aí, dentro da aula, nós teremos aí 3 tempos de aula. A gente vai tirar essas dúvidas de vocês, vou fazer a explanação sobre o conteúdo apresentado naquele dia, e nós vamos trabalhar muito com casos práticos, casos reais. Principalmente a nossa república aqui, odiernamente, tá? Pelo menos de acordo com alguns pensadores, ela está correndo risco, o nosso Estado Democrático de Direito, de que aconteceu uma revolução. Tá? Tem várias pessoas defendendo isso, nós vamos analisar juridicamente se realmente isso é possível e quais são as consequências disso. Então, assim, nada melhor do que a gente pegar todo esse conteúdo doutrinário e trazer para a nossa realidade, tá? Então, assim, fica muito mais fácil para vocês assimilarem todos os conteúdos, tá bom? Alguma dúvida? Não. Não? Então, beleza. Pessoal, eu vou pedir 3 minutinhos aí para vocês, que tem alguém batendo aqui na porta, eu estou sozinho em casa. 3 minutinhos eu já volto para a gente já entrar na nossa matéria, tá bom? Só 3 minutinhos, 1 minuto.
Pessoal, voltando. Vamos lá. Cristina, bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Você está melhor? Um pouco, ainda estou internada ainda, mas estou melhor. Nossa, melhoras, viu? Se cuide, tá? Se você não estiver passando bem, não precisa assistir a aula, tá? Tá bom. Então tá beleza, então. Então vamos lá. Pessoal, como eu avisei a vocês, as informações a respeito do nosso semestre já estão colocadas aí. Se você tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Depois, eu já vi aqui as mensagens de alguns alunos, eu vou disponibilizar, sim, essas informações a vocês, tá? Inclusive, eu preciso, depois, Cristina, você me dá um oi no WhatsApp, tá? O meu telefone é 998037397, tá? Eu já passei para os seus colegas, que eu envio para ti e você passa para os demais alunos. E, Debs, eu posso passar para você depois, aí você passa para o pessoal do segundo, tá bom? Que eu envio todas essas informações a vocês, que aí fica fácil vocês compartilharem, ok? O nosso... Eu não estou vendo ninguém diferente aqui que possa ser do terceiro semestre. Eu acho que todos nós aqui hoje somos só do segundo. Ah, é? É. Então, a Cristina é da nossa turma também. E realmente eu não estou vendo ninguém diferente, apesar que a maioria está com a câmera desligada, mas eu não estou vendo ninguém que seja diferente que possa ser do terceiro. Ah, que ótimo, então. Que ótimo. Fica fácil, então. Tá bom? Que aí eu passo para ti e você replica para os demais. Tá bom? Professor, o grupo já foi criado, já. Ah, já foi criado? Já. Ah, então ótimo, então. Então ótimo. Que aí fica fácil para a gente comunicar. Tá bom? Pessoal, então vamos lá. Hoje eu quero já iniciar com os senhores falando exatamente sobre sobre essa teoria geral do Estado, sobre a teoria geral do Estado, tá bom? Então veja, a concepção de Estado, ela é puramente nocional, questão de noção, não é conceitual, tá? Então veja, tal noção está ligada ao inconsciente coletivo. Então toda vez que a gente pensa no Estado, a gente imagina nas pessoas, a gente imagina no povo, a gente começa a pensar em nação, tá? Mas assim, é importante a gente voltar um pouquinho para trás para a gente responder uma primeira pergunta. O Estado sempre existiu? Essa é uma primeira pergunta que eu faço a vocês. O Estado sempre existiu? Nós temos duas correntes que respondem essa pergunta. Uma primeira corrente aristotélica, ou seja, de Aristóteles, e uma outra corrente defendida por Rousseau, tá? Jean-Jacques Rousseau, que é denominada de corrente contratualista. Só um momento. Tá. Contratualista, tá? O que cada uma dessas correntes defendem? Primeiro, a corrente aristotélica. Aristóteles defendia que a sociedade, que o Estado e a sociedade se fundem, é um só. E ela surge exatamente no início da civilização. Então, desde que surgiu os primeiros povoamentos, em que as pessoas se ajuntavam, se agrupavam para se defender dos perigos ali do meio ambiente, começou a surgir essa ideia de Estado, tá? Então, veja, o homem, por natureza, de acordo com Aristóteles, é um ser político. É um ser político. Agora, Jean-Jacques Rousseau, ele já defendia a corrente contratualista. Ele fala que o Estado, ele propriamente dito como Estado, como ente, ele só veio depois da Era Moderna. Ele só veio depois da Era Moderna. Tá? Onde a gente começa, principalmente ali em Montesquieu, fazer aquela divisão, tá? Principalmente em termos de revolução, né? Quando ele começa a fazer a divisão dos poderes.
para que o poder não fique simplesmente numa única pessoa, que era o monarca, que era rei absoluto, que era um irresponsável absoluto. Tá bom? Pois bem, a primeira forma de Estado, pessoal, de direito, ela surgiu exatamente com a Era Moderna e surgiu na Inglaterra, com a Revolução Inglesa. Com a Revolução Inglesa, tá? Então, veja, essa é a primeira noção de Estado que nós temos. Foi com a Revolução Inglesa. Detalhe, logo depois da Revolução Inglesa, nós tivemos a Revolução Americana, a Revolução Norte-Americana. E foi exatamente ali nos federalistas que a gente vê o surgimento de um Estado democrático de direito, tá? Que a gente, conceitualmente, a gente vê. E é muito interessante, não sei se vocês já leram os federalistas, mas as cartas, tá? Entre os três principais ali pensadores defendendo um Estado democrático de direito, é muito interessante. É muito interessante. Como eles defendiam. No início, eles primaram pelo anonimato, para que eles não fossem perseguidos, por isso que eles colocaram essa nomenclatura de os federalistas, tá? Então, isso é muito interessante. Quando vocês começarem a estudar, e quando a gente trabalhar isso em sala de aula, falando sobre o espírito das leis de Montesquieu e falando sobre os federalistas, vocês vão ver como foi iluminado o nosso planeta naquela época, a partir de 1700. Tá bom? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Então, veja. O Estado de Direito, ele passou por 3 fases. Ele passou por 3 fases, tá? Isso, se cair numa prova de vocês, saibam que são 3 fases. Primeira fase. O Estado, ele era considerado liberal. Estado liberal de direito, tá? E isso aconteceu o quê? Entre os séculos 17 ao século 20. Tá? Entre o século 17 ao século 20, nós tínhamos aí o Estado liberal de direito. Entre o século 20, tá? O início do século 20 até meados do século 20, nós tínhamos o quê? O Estado social de direito. E depois da Segunda Guerra, aí sim nós temos o Estado democrático de direito. Tá? Então veja a evolução. Inicialmente, Estado liberal de direito, depois Estado social de direito e depois o Estado democrático de direito, tá? Então, essa é a evolução do Estado de direito, ok? Quando nós falamos em Estado, é muito importante que vocês saibam quais são os elementos constitutivos do Estado, tá? Deixa eu até colocar aqui um organograma, só um momento. Só um momento. Deixa eu só copiar essa imagem e colocá-la aqui. Agora sim. Pessoal, vocês vão encontrar muito, mas muito mesmo, no Google, toda vez que nós falarmos sobre determinados institutos, nós falarmos sobre determinados requisitos, vocês já vão encontrar alguns organogramas, tá, na internet. Muitas das vezes, esses organogramas, eles são muito o quê? Simplórios. São muito simplórios, tá? Vou mostrar um para vocês,
que é um organograma simplório, tá? Exatamente a respeito dos elementos constitutivos aí do Estado, e depois nós vamos melhorá-los, tá bom? Então, vamos lá. Na tela. Então, quais são os elementos constitutivos do Estado? Nós temos o território, nós temos o povo aí, / população, e nós temos a soberania, tá? Então, de uma forma bem simplória, quais são os elementos constitutivos do Estado? Nós temos o território, nós temos o povo e nós temos a soberania, tá? Então, veja, isso aqui é só para que vocês tenham uma noção. Primeira, tá? Elementos constitutivos do Estado, território, povo e soberania. Sem esses 3 elementos, não existe Estado. Não existe Estado democrático de direito, tá? Agora, eu vou trabalhar com vocês, nós vamos aprofundar os requisitos de cada um desses, tá? Nós iremos aprofundar os requisitos de cada um desses. Vamos lá. Então, primeiro, quando nós falamos em elementos constitutivos do Estado, existem alguns doutrinadores que defendem que existe um elemento sociológico material e existe um elemento geográfico ou território, né, que ele é material. Então, quando a gente fala em elemento sociológico, nós estamos falando do povo, nós estamos falando da nação. Quando nós falamos em elemento geográfico ou territorial, nós estamos falando do território, daquela parte geográfica. Tá? Nós estamos falando do solo, ok? E eu vou passar para vocês o que a doutrina trabalha a respeito desses primeiros 2 elementos, tá? Primeira coisa, quando nós falamos sobre elemento sociológico ou material, toda vez que nós falamos sobre elemento sociológico ou material, vocês têm que lembrar que existem doutrinadores que fazem uma diferenciação entre povo e nação, tá? Então, veja, o que é população? É um instituto de geografia, é uma grandeza geográfica, são todas as pessoas que estão em determinado território, tá? E quando a gente fala em povo, esse povo que está em determinado território engloba toda e qualquer pessoa, seja nacional, seja estrangeiro, tá? Se estiver naquele local, é povo. Agora, quando nós falamos em nação, o conceito de nação, se entende que é uma comunidade de pessoas que guarda entre si a mesma língua, a mesma crença, a mesma cultura. Então, veja que nação seria um minus em relação a povo, tá? Agora, o povo é essa grandeza pluralística, seria todas as pessoas que estão naquele determinado local. E se vocês analisarem a nossa Constituição não fala em nação, a nossa Constituição ela fala em povo, tá? Então, o poder emana do povo, Então, o titular absoluto do poder é o Congresso Nacional? É o presidente da República? É o poder judiciário? Não, é o povo, somos nós. Tá? Somos todos nós que moramos aqui, onde? No Brasil. Seja nacional, seja estrangeiro. Tá bom? Pois bem, elemento geográfico ou territorial. Tá? Aí nós temos o elemento material. Então, veja que, no primeiro momento, nós falamos desse elemento sociológico. Tá? Agora, nós estamos falando do elemento geográfico ou territorial. Então, veja, apesar de pouquíssimos doutrinadores falarem que é possível que exista um Estado sem território, por exemplo, a nação dos ciganos. Os ciganos, pessoal, hoje em dia não é tão visto como outrora. Antigamente, era muito mais vivo essa cultura dos ciganos, não só no Brasil, mas como também no mundo. Tá? Então, os ciganos, eles não tinham território, mas era uma nação. Eles tinham uma cultura, tinham costumes próprios e etc. Tá? Então, isso acabou se perdendo com o tempo. Eu, particularmente, quase não vejo mais os ciganos, os famosos ciganos. Então, isso é uma corrente minoritária. A maioria dos doutrinadores defende que não existe possibilidade de um Estado sem território.
Não existe essa possibilidade. Tá bom? Então, pois bem. Agora, nós temos que fazer uma diferenciação. Por quê? O Estado, pessoal, nós temos o Estado, nós temos o território, que é aquela parte terrestre, tá? Mas nós temos também o que a doutrina chama de território-competência. O que a doutrina chama de território-competência. Então, veja, só para que vocês entendam. O que é território? Quando a gente olha para o Brasil. Se a gente olhar o nosso mapa, território seria toda aquela porção de terras que a gente está demarcado de um lado com o oceano, do outro lado, aí nós temos Paraguai, nós temos Uruguai, nós temos o Chile, nós temos o Equador, Venezuela e etc. Tá? Então, veja, essa é a parte territorial nossa, é o nosso solo. Agora, quando nós falamos em território-competência, é toda aquela parte em que o Brasil exerce sua soberania que não está adstrita ao solo. Tá? Por exemplo, no artigo 5º do Código Penal, vocês já estudaram isso, no artigo 5º do Código Penal está falando lá a extensão do território brasileiro. Tá? Então, veja, os navios e aeronaves de propriedade nacional, tá? Do governo brasileiro, a serviço do governo brasileiro, onde quer que elas se encontrem, é considerado o quê? Território nosso. Isso se chama território-competência. Tá? Então, por exemplo, não sei se vocês se recordam, quando o presidente Jair Messias Bolsonaro foi para Portugal, e aí, salvo engano, eles fizeram escala em Portugal e foram para a Espanha. Eu acho que foi em Portugal mesmo que houve aquela prisão do comandante ali da aeronave, de um dos pilotos ali da aeronave. Então, veja, o cara estava levando droga. Por que aquele brasileiro está preso até hoje? Tá? Salvo engano, acho que é Portugal. Me corrijam se eu estiver errado. Ou é na Espanha? Eu acho que é Portugal, mas se for Espanha... Oi, professor. É Espanha? Espanha. Ah, então é Espanha. Então, ótimo. Então, vamos lá. Por que ele está preso na Espanha? Porque ele estava num ele estava numa aeronave brasileira. Ele estava na aeronave brasileira. Por que ele foi preso? Porque ele saiu da aeronave, levando a droga. Então, assim, mesmo que ele estivesse lá em solo espanhol, e suponhamos, o nosso presidente falou, antes de todo mundo descer, quero vistoriar aí a mala de todo mundo. Aí chegasse ela, nossa, mas você está levando droga, você não pode, não sei o quê, você está preso. Tá? Então, veja, se fizesse isso, ele seria preso, tá? Pelas autoridades que lá se encontravam, nossa, brasileira, dentro da aeronave, e seria aplicada a nossa lei. Tá? Tanto é que ele nem seria levado para nenhuma autoridade ali da Espanha. Ele já voltaria no próprio avião para o Brasil. O problema, ele saiu do avião. Ele saiu da nossa propriedade. Ele saiu do território competência. A partir do momento que ele sai do território competência e começou a andar ali, saiu da zona internacional e entrou no solo espanhol, aplica-se a competência da Espanha. Por isso que ele está preso lá, pessoal. Tá? Então, olha a diferença do nosso território aqui e do território competência, que são as aeronaves, tá? E as embarcações. Detalhe, tem alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, a ilha de Guantánamo, que está encravada em Cuba. Então, veja, Estados Unidos, aquela briga, aquela rixa com o governo cubano, mas a ilha de Guantánamo, que está ali na região ali de Cuba, o território competência é dos Estados Unidos, não é de Cuba. Então veja que aí é uma outra exceção, em que a soberania dos Estados Unidos está fora do seu território normal. Tá bom? Isso é o que nós chamamos de território competência. Isso é o que nós chamamos de território competência. Tá bom? Pois bem, agora, o território. Pessoal, o território, ele engloba 3 domínios diferenciados. É muito importante que vocês lembrem disso. O nosso território, ele engloba 3 domínios diferenciados. Primeiro domínio, domínio terrestre. Segundo domínio, domínio marítimo. Terceiro domínio, domínio aéreo.
esses são os três, tá? Os três diferenciados conceitos de território, que é o território terrestre, o marítimo e o aéreo, tá? Vamos entender cada um deles. Primeira coisa, o domínio terrestre. O domínio terrestre, pessoal, ele engloba, ele compõe-se pela base geográfica principal, ou seja, os 8.500 metros quadrados de área que nós temos, tá? E veja, esse domínio terrestre, ele inclui cursos fluviais, tá? Lacustres que estejam dentro do nosso território, tá? Então, essa é a nossa base principal do território brasileiro. Lembrando a vocês que essa é uma primeira noção. Além do povo, nós temos que ter o território, ok? Para falarmos em Estado democrático de direito. Agora, esse domínio terrestre, pessoal, ele é tripartido. Esse domínio terrestre, ele pode ser íntegro ou compacto, ele pode ser desmembrado ou dividido, e ele pode ser encravado, tá? Olha os exemplos, olha os exemplos. Primeiro, íntegro ou compacto. A base principal não tem separação física ou política. É o nosso caso. A nossa base principal não tem separação física ou política. Ok? A gente não tem uma parte aqui, uma parte depois do Chile, depois da Colômbia, não. A nossa base principal está exatamente aqui, toda junta. Tá? Então, nós podemos falar que o domínio terrestre brasileiro, ele é íntegro, ou também chamado de compacto. Agora, nós temos o domínio terrestre desmembrado ou dividido. É o caso que eu falei para vocês dos Estados Unidos. Tá? Por quê, pessoal? Os Estados Unidos, além da ilha de Guantánamo, ele tem o Alasca, tá? Que faz parte dos Estados Unidos, e nós temos o Havaí. A ilha do Havaí é dos Estados Unidos. Tá? Por exemplo, a Guiana Francesa, da França, aquela briga ali com a Colômbia, tá? Pois bem, e nós temos também o domínio terrestre encravado, tá? Domínio terrestre encravado. O que é um domínio terrestre encravado? É quando a base geográfica de determinado estado, ela não tem saída para o mar. Então, se ela não tem saída para o mar, fala-se que esse domínio terrestre é encravado. Um exemplo clássico é o Vaticano, que está ali na Itália, tá? O Vaticano é considerado um outro estado, tá? Não sei se tem alguém aqui que já visitou a Itália. A Itália, pensa num país maravilhoso, tá? Ainda mais para nós brasileiros, os costumes, a culinária é muito parecida. E o Vaticano é simplesmente, ele tem até muros, pessoal. É bem interessante do jeito que foi feito o Vaticano. Você até vê pela uma imagem de satélite, você vê a demarcação ali do Vaticano, tá? Mas para você entrar e sair do Vaticano, você precisa apresentar passaporte, você precisa passar por uma guarita e etc. Não, é tranquilo, tá? Mas é uma base dividida, tá? É um outro estado dentro de um estado, ok? Tem também na Espanha, divisa com a França, tem o Principado de Andorra, tá? Eu tive quando eu estava fazendo meu mestrado na Espanha, a gente fez uma visita até Andorra. Pensa num estado pequenininho, tá? É extremamente rico, porque lá eles fizeram uma alfândega bem interessante, em que as pessoas de toda a Europa vão comprar lá. Por quê? Porque lá o imposto é muito barato, tá? Então, a estrutura da cidade é uma cidadezinha pequenininha, mas é considerado o quê? Um principado de Andorra, tá? Então, assim, ele está dentro da Espanha, na divisa com a França, mas também é um outro estado. É um outro estado. E, nesse caso, ele é considerado o quê? Encravado, tá bom? Pois bem, do outro lado, nós falamos do terrestre. O marítimo, como funciona o nosso território marítimo? Como funciona o nosso território marítimo? Pessoal, olha que interessante. Ele está regulamentado na Convenção de Montego Bay, tá? A Convenção de Montego Bay está acolhida pelo Brasil no artigo 20 da nossa Constituição Federal e chancelado pelo Tribunal Marítimo de Hamburgo, tá? Ele determina qual é o nosso território. Vou até levar vocês à Constituição Federal. Só um momento.
senhor pode repetir qual é o nome da convenção, por favor? Oi? Repetir o nome da convenção. Montego Bay. Montego Bay. Obrigado. Olha só. Pessoal, olha só, capítulo 2 da União, são bens da União, tá? Então, veja, aqui, olha só, ele vai falar dos lagos que sirvam, as ilhas fluviais e lacustres, olha só, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas dessas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas aéreas afetadas ao serviço público, a Unidade Ambiental Federal e as referidas no artigo 26, tá? Então, veja, olha aqui, os recursos naturais da plataforma continental e a zona econômica exclusiva, o mar territorial, tá? Os terrenos de maria e seus acrescidos. Então, esses são o quê? São todos bens da União. São todos bens da União, tá bom? Então, quando a gente começa a trabalhar sobre essa parte territorial, sobre o domínio marítimo, aí vocês precisam lembrar de 3 situações, tá? O domínio marítimo. Então, veja, Convenção de Montego Bay, acolhido pelo Brasil no artigo 20 da Constituição Federal e chancelado pelo Tribunal Marítimo de Hamburgo, ok? O nosso domínio marítimo, ele compõe-se de território marítimo, zona contígua e zona de exploração econômica exclusiva. Pessoal, isso aqui cai muito em provas de concurso. Isso cai muito em prova de concurso, tá? Primeiro, o que é o território marítimo? O território marítimo, ele equivale a 12 milhas náuticas, tá? Elas são contadas, pessoal, a partir da baixa maré, tá? Aquela influência da Lua a respeito dos nossos mares, tá? Então, com base na baixa maré, considerar, aí você conta exatamente essas 12 milhas náuticas, ok? Isso é o quê? O território marítimo. A zona contígua, vai somando, ó, vai somando. Zona contígua, o que é a zona contígua? Ele sucede o território marítimo, é depois do território marítimo, e equivale também a 12 milhas náuticas. Então, primeiro você tem o território marítimo, 12 milhas náuticas, contados depois da baixa maré. Depois você tem a zona contígua, tá? Mais 12 milhas náuticas. Esse espaço de 24 milhas náuticas é onde nós, tá, brasileiros, podemos exercer o nosso poder de polícia. Nós podemos fazer as nossas fiscalizações sanitárias, as nossas fiscalizações alfandegárias, tá? O controle de imigração, tá? Tudo isso nessas 24 milhas náuticas, que correspondem ao território marítimo e à zona contígua, certinho? Agora, interessante, e a zona de exploração econômica exclusiva? Pessoal, são 200 milhas náuticas contadas da baixa maré, tá? É onde nós, o povo brasileiro, o governo brasileiro, podem explorar exatamente a plataforma continental, explorar o petróleo que nós encontrarmos, tá? Detalhe, essa zona de exploração econômica exclusiva não existe soberania do Brasil, tá? Isso é uma convenção que foi feito o seguinte: todos os países que têm acesso ao mar, tá? Tirando essas 24 milhas náuticas, tá? As últimas 176 milhas náuticas é bem comum da humanidade. Só que aquele país que faz aquela divisa, ele pode fazer o quê? Explorar. Ele pode explorar, tá? E lembrando a vocês que essas 200 milhas náuticas é quando ela for uniforme, ou seja, ela for retilínea. Porque se ela for muito profunda, como acontece no Japão, aí essa zona de exploração ela é aumentada para 350 milhas náuticas. Tá bom? Então vamos lá. Resumindo, o nosso território marítimo, ele é composto do território marítimo, tá? Zona contígua e zona de exploração econômica exclusiva. Território marítimo, 12 milhas, contadas da baixa maré. Zona contígua, mais 12 milhas, onde a gente vai fazer essas fiscalizações, nós temos um poder de polícia. E mais outras 176 milhas, onde nós podemos fazer a exploração de qualquer bem
que nós encontrarmos nessas 176 milhas náuticas. Ok? Alguma dúvida? Então, beleza. Antes de nós irmos para o intervalo, pessoal, já vamos falar do território aéreo, né? Que aí a gente já termina essa primeira parte, tá? Domínio aéreo. Domínio aéreo. Então, veja, estamos falando sobre o território do Brasil. O território do Brasil engloba domínio terrestre, domínio marítimo e domínio aéreo. Como funciona o domínio aéreo? Pessoal, em regra, o domínio aéreo ele não está previsto em nenhuma convenção internacional. Então, assim, existe polêmica a respeito deste domínio aéreo, tá? Mas veja, qual o consenso que se tem hoje? Que esse domínio aéreo seria o espaço aéreo subjacente, né, ao nosso território e aquelas 24 milhas náuticas ali, né? Ou melhor, aquelas 12 primeiras milhas náuticas. Então, veja, até a estratosfera. Até a estratosfera. Porque depois da estratosfera, o espaço seria um bem comum de todos. Tá? Esse é o entendimento promovido pelos Estados Unidos. Tá? Então, veja, o que é que os Estados Unidos defendem? Que o espaço aéreo ele é limitado na sua altitude pela possibilidade da navegação civil ou a navegação militar. Acima disso, acima da estratosfera, seria um espaço comum. Ok? Então, esse é o nosso domínio aéreo. Esse é o nosso domínio aéreo. Certinho? Alguma dúvida? Então, beleza. Pessoal, depois do intervalo, nós iremos falar sobre os modos de aquisição do território, tá? Nós iremos falar sobre os modos de aquisição do território. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o intervalo agora e daqui 20 minutinhos a gente volta, tá bom? Então, beleza, intervalo.